Meus amigos, empresário abre o jogo e fala sobre o camisa 10 no esporte. Exatamente, meus amigos. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes, porque o esporte pode estar sim muito próximo de anunciar um novo camisa 10, beleza? Que é o nosso calo, todo mundo sabe, mas eu vou explicar para vocês todos os detalhes, como é essa negociação que pode fazer esse atleta chegar no esporte, beleza? Eu vou explicar para vocês todos os detalhes. Mas antes, amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse atleta, quero só trazer algumas informações aqui para vocês, beleza? Vamos falar, meus amigos, sobre a nossa seleção. A gente tá no momento de Copa do Mundo, todo mundo é assistindo Casé TV, tá o maior rolo, briga Casé TV, briga com a Globo, e a gente tá acompanhando a Copa do Mundo. Mas não podemos esquecer da nossa seleção Esporte Clube do Recife, o maior do Nordeste, que está jogando, tá certo? Para quem não sabe, não parou a Copa do Mundo, não parou. A Série B ainda continua e a gente joga quinta-feira, beleza? Quinta-feira, o Sport vai enfrentar o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro. E tem umas bronquinhas aí, tá? O Atlético Goianiense não vence faz um bocado de tempo. É um time aí que tá meio capengando. Venceu sim o seu principal artilheiro, que é Gustavo Murtinho, por ele ser jogador do Sport. Tem esse combinado aí. E ele não vem enfrentar o Sport. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar não é esse, meus amigos. O ponto que eu quero chegar é que eu estou muito preocupado com o teto que o Sport pode estar batendo. O que acontece, meus amigos? Quando o Roger Silva saiu do Sport, o Sport, Márcio Goiano assumiu como interino e a gente começou a ver uma escalação correta de Márcio Goiano, de um time dando uma subida de nível, tudo mais. Pelo menos a escalação saiu básico ali, a gente gostava. Mas o que eu estou sentindo, meus amigos, é que eu estou com medo que o Sport tenha batido no seu teto. Assim, não que tenha batido só no seu teto, é que o jogo do Sport tenha sido muito previsível e como o Sport começou a lutar ali para ser o líder do campeonato, chegou a ser líder numa rodada, poderia retornar na outra, eu tô achando que os rivais estão conseguindo entender como é o jogo do Sport, que é muito fácil de entender, que é toca em Barleta que ele resolve. Então eu tô vendo quando o Barleta pega a bola, tem 2, 3 jogadores na marcação e isso pode dificultar muito a questão do Sport em relação a progredir e melhorar muito no campeonato da Série B, beleza? Mas o meu ponto principal, só para falar rapidamente aqui já, para a gente falar sobre o jogador, é o seguinte: será que o Sport bateu no seu topo? Será que Márcio Goiano vai conseguir extrair mais alguma coisa desse time? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero que vocês respondam, tá? Porque o meu ponto todo é, o Sport não está evoluindo em saída de bola, não está tendo um repertório maior do que toca para Barleta. E quando o Barleta não vai bem, o Sport não vai bem. Isso me preocupa muito. E isso eu já tô falando de 2 a 3 jogos, tá? Até o jogo contra o Náutico mesmo, a gente dependeu de Barleta para poder sair os gols. No jogo contra o Fortaleza, Barleta não jogou nada, então o Sport foi lá e também não conseguiu fazer gol no Fortaleza. Então assim, nos últimos jogos, vindo de Fortaleza, que a gente foi eliminado da Copa do Nordeste, Náutico, aí depois veio outros jogos e a gente conseguiu ali fazer um joguinho bom ou outro, isso me preocupa muito, tá? E o principal, que é a minha principal preocupação, é o Sport dentro da Ilha do Retiro. A gente tá invicto fora de casa, mas dentro de casa, que é a nossa principal força, a gente não tá conseguindo vencer, tá? Principalmente aí, o jogo contra o Atlético, que dava para ganhar, perdendo o CRB, que é um time que estava ali que está lutando para não cair. Isso me preocupa muito, beleza? Mas a gente precisa retomar essa força dentro da Ilha do Retiro. Mas beleza, gente, tranquilidade total, a gente vai recuperar isso aí. Mas que rolo é esse? Que jogador é esse? Que eu já vi na capa, mas eu tô acreditando que o Sport pode estar fechando com o Jean Carlos. Bora pra fonte e a gente volta a conversar, bora lá. Meus amigos, vamos lá, a fonte é o NE45, tá? E traz a seguinte informação: empresário confirma procura de Sport e Náutico por Jean Carlos,
que prioriza a Série A. Veja detalhes. Esse negócio de Série A é balela e eu vou explicar a vocês, tá? Aí a outra parte diz o seguinte, meus amigos. O meia atacante Jean Carlos, atualmente na Chapecoense, recebeu sondagens do Sport e uma proposta do Náutico para a sequência da temporada. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Davidson Andrews, eu acredito que é isso, Andrews, em entrevista exclusiva ao portal NE45. Segundo o agente, os dois clubes demonstraram interesse na contratação do atleta de 34 anos. No entanto, apenas o Náutico avançou para uma proposta oficial. Aí agora abre aspas aí para o que o empresário Davidson falou sobre essa proposta e a procura do Sport do Náutico. Sim, os dois clubes têm interesse, mas só o Náutico fez proposta oficial. Porém, está distante do que o Jean Carlos quer. Vários clubes estão tentando o Jean, mas ele tem interesse em continuar na Série A, afirma o empresário do jogador. Bora lá, meus amigos, bora lá que eu vou trazer os números de Jean Carlos, porque a gente tá vendo muito aquele Jean Carlos de 2021, que teve passagem pelo Náutico, e a gente tem que ver os números recentes dele, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Mas o primeiro ponto aí, dessa sondagem do Sport, o que é que eu acho pra onde vai caminhar? Isso aí já era uma forma natural que o Sport iria procurar Jean Carlos, que eu venho trazendo para vocês aqui, que o nosso diretor Ítalo Rodrigues, nosso executivo ali, diretor executivo Ítalo Rodrigues, ele tem um padrão de contratação. E Jean Carlos é o padrão de contratação de que o Sport pode sim procurar. Que é, ou o jogador não está tendo espaço no time, onde ele está hoje, que é algo que acontece com o Jean Carlos, e o outro ponto, que é o principal, onde Ítalo Rodrigues trabalha muito, que é, ele já foi executivo, ele já foi jogador, no caso de Jean Carlos, do Criciúma. E Ítalo Rodrigues, no ano passado, era o executivo do Criciúma. Então, Jean Carlos jogou no ano passado com a camisa do Criciúma, então Ítalo Rodrigues já tem um bom relacionamento com o empresário do jogador e é um jogador, no caso de Jean Carlos, com passagens, tá certo, por Ítalo Rodrigues, que Ítalo Rodrigues só contrata ex-jogadores, resumindo é isso, tá? Ex-jogadores que ele já contratou. Mas o ponto, que é o segundo ponto aqui, que eu vou dizer também, é a questão do Jackson, mas o empresário dele está dizendo que ele dá prioridade para ficar na Série A. Ele quer continuar na Série A. Vamos lá, esse ponto aí, o que ele está querendo falar é barganhar valores, tá? O que ele está dizendo é, o jogador quer continuar ganhando o que ele ganha aqui na Série A. Se vai acontecer isso ou não, aí é outros 500, tá? Porque a Chapecoense pode liberar o atleta, ele não é tanta prioridade assim lá, mas o que o empresário está querendo passar para o Sport é, olha, o Náutico fez uma proposta, mas a gente achou muito baixa, então não chegou no que o jogador recebe lá na Chapecoense, e o Sport tem que melhorar, dar uma proposta melhor. A proposta que vocês têm que dar é baseado no salário que ele tem hoje. E quais são os dois cenários que podem acontecer? O Sport dizer, eu vou pagar, ir lá pagar integralmente, que pode acontecer sim, porque a gente está precisando muito de um camisa 10, tá certo? E Jean Carlos, já digo logo, para mim cai como uma luva nesse meio campo. Ele é um jogador que é muito dinâmico, mesmo com a questão da idade aí, e iria até superar aí a questão das viúvas de Lucas Lima, porque Lucas Lima joga muito, papapá. Jean Carlos faz, bem dizer, a mesma função que Lucas Lima faz, tá certo? E o ponto principal é que o Sport pode sim bancar, porque tem outros jogadores que o Sport vai dispensar. Max, como eu trouxe para vocês, está indo para a Chapecoense, isso pode equilibrar, o Sport conversar, liberar ele para uma chegada de Jean Carlos. Pode sim também a gente liberar Gustavo Maia e outros jogadores que a gente sabe que vai ser dispensado. E a questão salarial entrar de acordo que você juntando o salário de Max, você juntando o salário de Gustavo Maia e outro jogador, você consegue sim ir lá e pagar o valor integral. E também pode acontecer, que é a mais provável que pode acontecer, é o Sport falar com a Chapecoense e dizer, ó, a gente quer pagar 70% do salário do jogador. Já que ele não é prioridade para vocês, deixa ele vir para cá, a gente paga 70% do salário do jogador e ele continua
e vocês pagam 30%, já alivia a folha para vocês? Isso pode acontecer também, tá certo? Mas o que eu acho que sim, o Sport pode contratar Jean Carlos e essa balela, tá certo, do empresário é basicamente isso que eu disse para vocês. Ó, a questão é o salário do cara. Ele não quer diminuir o salário, ele quer ficar na Série A. Ele quer ter um salário de Série A, beleza? Porque no ano passado ele estava jogando aí no Criciúma, então é uma balela dizer que o jogador de 34 anos está querendo sim continuar na Série A. O que ele quer é ganhar dinheiro, estilo da Série A, beleza? Mas bora para os números do jogador aqui pra gente ver, pra gente não tá com aquela lembrança de Jean Carlos no Náutico. Ele não tá essa bola toda mais não, tá? Mas o Sport tem sim um modelo de jogo que encaixa muito no jogo de Jean Carlos, ou vice-versa, beleza? Mas bora lá. Meus amigos, vamos lá. Jean Carlos tá que hoje tem 34 anos. Vamos lá, de baixo para cima rapidamente. É um jogador que já teve passagem aí por São Paulo, Goiás, Grêmio, Coritiba, Mirassol. Só que o destaque dele, meus amigos, foi nos 4 anos que ele esteve vestindo a camisa do Náutico. E precisamente, como vocês olham aí, em 2021, onde ele fez 45 jogos, tá certo? 13 gols e 12 assistências. Então assim, o cara comandou o meio-campo do Náutico e jogou muita bola vestindo a camisa do Náutico. Até o Sport deu uma sondada nele em 2022, só que não deu muito certo. Todo ano tem essa novela de Jean Carlos, só que esse ano eu acredito que tá um pouco mais concreta. Mas subindo aí, a gente olha aí em 2023, ele tem passagens pelo Ceará, fez muitos jogos, já não foi tão bem assim, 53 jogos, 7 gols e 5 assistências, não é tão bom assim pela quantidade de jogos que ele fez, tá certo? Aí vem Juventude, onde ele jogou até um pouco melhor do que o Ceará em 2024, 44 jogos. 6 gols e 10 assistências, mas daí pra cá, voltando para o Juventude de 2025, ele já não foi tão bem. Foram 16 jogos, 3 gols e 2 assistências, foi pro Criciúma, ainda em meados ali de 2025, 22 jogos, 3 gols e 1 assistência, muito baixo, e esse ano ele tem até uma minutagem boa lá na Chapecoense, mas ele fez 34 jogos, 5 gols e 3 assistências. Também não é essa maravilha toda, tá certo? Mas, meus amigos, é basicamente isso. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Vocês acham que Jean Carlos vem mesmo pro Sport ou não? Você gostaria de Jean Carlos no Sport, o camisa 10 do Sport? Você acha que ele se encaixaria? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.